A Noite na Chácara. Boa noite a todos. Eu sou a Mariana. Resolvi compartilhar uma história de arrepiar que aconteceu comigo e com minha família, mesmo sabendo que alguns podem achar tudo muito estranho. Mas tenho certeza do que vivi e não fui a única testemunha. Então vamos lá. Tudo aconteceu há um tempão, quando eu tinha uns 12 anos. Acontece que demorei bastante para ser batizada, e isso só foi acontecer numa igreja lá em Piracicaba, no interior de São Paulo. Era um lugar pequeno, mas bem tradicional, e minha mãe achou que seria o ideal para esse momento. Enfim, tudo correu bem na cerimônia e a gente ficou super empolgado para comemorar. Assim que saímos da igreja, minha mãe, a dona Isabel, que trabalha como confeiteira, teve a ideia de alugar uma chácara fora da cidade. Ela queria juntar todo mundo num fim de semana tranquilo, onde a gente pudesse curtir a comemoração do batismo e também descansar. Ficamos animados porque, além do meu pai, o seu Carlos, que é policial militar, foram meus primos, minhas tias e tios. Enfim, todo mundo da família apareceu, já que a dona Isabel tinha preparado um bolo enorme e todo mundo queria aproveitar. Eu lembro que chegamos na chácara já no comecinho da tarde de sábado. Era aquele clima gostoso, sol forte, passarinhos cantando e uma casa simples, mas aconchegante. Tinha um terreno grande ao redor, cheio de árvores, e um riozinho mais para frente. Mas a gente não se arriscava muito longe porque meu pai e meus tios viviam falando para tomar cuidado com bichos do mato. Mesmo assim, nós, as crianças, só pensávamos em brincar. Passei o dia inteiro correndo com meus primos. O Pedro, meu irmão mais velho, também estava no meio da bagunça, e ele era daqueles que adorava fazer brincadeiras para assustar a gente. O sábado foi bem gostoso. A gente jogou bola, brincamos de esconde-esconde e subimos em árvores para pegar goiaba. Fizemos tudo o que se tem direito quando se é criança e tem um quintal daquele tamanho. Era para ser um fim de semana inesquecível, mas infelizmente acabou sendo marcante de um jeito bem diferente. Quando anoiteceu, a dona Isabel serviu um jantar simples e logo depois trouxe o tal bolo enorme que ela mesma tinha feito para comemorar meu batismo. Aí veio a parte mais esperada pelas crianças, doce e bagunça. Eu já estava cortando os primeiros pedaços do bolo quando Pedro, que vivia de palhaçada, pegou um pedaço grande e esfregou na minha cara do nada. Fiquei com raiva, mas ele achou aquilo hilário. Meus primos também riram, só que minha mãe não gostou nada e brigou com ele na hora. Foi um climão, mas como o Pedro é teimoso, saiu correndo dali antes que a bronca ficasse maior. Ele correu para o lado de fora da casa, onde tinha um matagal que se estendia para além do quintal. Todo mundo na sala ficou meio sem saber se ele estava só brincando ou se realmente tinha ficado bolado por ter levado bronca. Passou um tempo e ninguém viu Pedro. Até que meu primo mais velho, o Rafael, disse que era melhor chamar meu irmão de volta. Estava escuro, não tinha quase luz nenhuma lá fora, e mesmo que fosse uma chácara cercada, ainda dava um certo medinho de ficar perambulando no mato. O Rafael foi atrás do Pedro, e depois de uma rápida procura, encontrou ele perto de umas árvores. Mandou o Pedro parar com essa doideira de se esconder e dar susto na gente, porque tinha escutado uns papos estranhos sobre um bicho que andava rondando aquela região. O Rafael jurava que vizinhos tinham comentado sobre um bicho grande, meio misterioso, e que ninguém sabia direito o que era. Só que o Pedro, do jeito que era, não deu ouvidos. Falou que o primo estava só tentando botar medo e continuou na sua. A gente nem imaginava que em pouco tempo essa história de bicho misterioso ia se provar bem real. Já era tarde, mais de 8 da noite, quando minha mãe serviu os últimos pedaços do bolo. Tava todo mundo conversando na sala, meio relaxado depois do dia cheio. De repente o Pedro reapareceu e começou a fazer graça de novo, correndo para fora e fingindo que ia se esconder no mato. Só que dessa vez ele acabou indo mais longe do que pretendia, se embrenhando até um ponto
onde a gente só conseguia ver vultos. Lá pelas tantas, o Pedro ficou parado perto de uma árvore que ficava a uns bons metros da varanda. Dava para ver um pedacinho dele quando tinha alguma claridade vinda da casa. A maioria da família estava lá dentro, conversando e cansada do dia. Eu fiquei olhando pela janela, sem coragem de sair porque eu ainda estava brava com a brincadeira dele do bolo, mas ao mesmo tempo estava curiosa. Um tempo depois, meu irmão voltou correndo para dentro da casa, pálido como cera, com os olhos totalmente arregalados. Parecia que ele tinha visto o próprio fim. Na hora meu pai, o seu Carlos, veio perguntar o que tinha acontecido, só que o Pedro, tremendo, mal conseguia explicar. Ele ficou sem conseguir falar, balançava a cabeça sem dizer nada, como se estivesse tentando encontrar palavras, mas a boca simplesmente não saía do lugar. Quando finalmente ele se acalmou, começou a falar aos pedaços. Contou que estava parado perto da árvore quando ouviu passos e galhos quebrando no escuro. Primeiro, pensou que fosse alguma outra pessoa tentando pregar uma peça nele. Mas aí sentiu uma respiração quente no pescoço e ouviu um rosnado grotesco. Disse que sentiu um cheiro esquisito, como algo podre, e foi quando se tocou que tinha alguma coisa muito maior do que um cachorro ou qualquer bicho comum ali. Sem pensar duas vezes, o Pedro disparou de volta para casa, morrendo de medo. Meu pai ficou meio sério, mas não parecia surpreso. Disse para o meu irmão: "Agora você vai acreditar no que eu te contei antes, né? Lobisomem não é brincadeira." Eu e meus primos trocamos olhares. Ninguém esperava ouvir aquilo da boca do pai, que era um cara cético, mas que ao mesmo tempo já tinha mencionado histórias bizarras do interior. Já fazia uns meses que ele comentava de um encontro que teve com um bicho estranho numa ronda, mas a gente achava que era só história para espantar moleque levado. A minha mãe sugeriu que todo mundo trancasse as portas e janelas porque já era tarde, e as crianças estavam assustadas. Então foi o que fizemos. Depois do susto, resolvemos tentar dormir e ir embora logo no domingo de manhã. O clima pesou, ninguém falava muito, só se ouvia um ou outro cochicho, mas a noite estava longe de acabar. Lá pelas 2 ou 3 da manhã, meus pais acordaram com barulhos na varanda. Minha mãe me contou depois que ouviu algo arranhando a mesa que tinha lá fora. Ela cutucou meu pai, que por ser policial sempre dormia atento a qualquer movimento estranho. Ele levantou sem pensar 2 vezes, pegou o revólver 38 que ele sempre levava e foi ver o que estava acontecendo. O problema é que quando ele saiu do quarto, meu irmão e meus primos mais velhos acordaram também. Eles foram atrás do meu pai, todos curiosos e ao mesmo tempo morrendo de medo. A casa tinha um corredor longo até chegar na sala, que dava acesso à porta principal. O silêncio naquela hora era tão grande que dava para ouvir a respiração de cada um. Só o vento soprava lá fora, sacudindo as árvores. Meu pai abriu a porta devagar e a claridade fraca de uma lâmpada externa iluminava um trecho pequeno da varanda. Ele olhou para trás e fez sinal de silêncio, pedindo para a gente ficar ali sem avançar. Foi quando ele viu, do canto do olho, alguma coisa se mexendo perto da mesa onde a gente tinha cortado o bolo mais cedo. Disse que era um vulto grande, agachado, farejando alguma coisa. Parecia procurar restos de comida. A gente ficou ali espremido na porta, tentando entender o que estava acontecendo. Alguns primos estavam tão assustados que voltaram correndo para o corredor. Eu, que ainda estava meio sonolenta, só consegui ver uma sombra mais alta do que uma pessoa normal, meio curvada, como se estivesse com as costas arqueadas e a cabeça muito para frente. Não deu tempo de ver muito mais porque, assim que meu pai apontou a lanterna, o vulto se afastou rápido. Nessa hora, o coração de todo mundo quase saiu pela boca. O Pedro começou a suar frio, lembrando do que tinha passado algumas horas antes. Meu pai deu mais alguns passos para fora, mesmo sem ter muita visibilidade. A lanterna iluminava a varanda e um pedacinho do mato, mas era impossível ver o que estava escondido entre as árvores e arbustos. O vento,
sacudia os galhos e fazia com que tudo parecesse se mexer ao mesmo tempo. De repente a gente ouviu um rosnado baixo, mas que foi o suficiente para gelar a espinha. Veio de algum lugar perto do portão da chácara, como se o bicho tivesse dado a volta e estivesse tentando chegar mais perto de novo. Meu pai levantou o revólver, visivelmente nervoso, e gritou alguma coisa do tipo: "Quem tá aí?" Num impulso, talvez para ver se era um invasor ou algo assim, mas ninguém respondeu. Só o rosnado voltou a se repetir, mais abafado. Aqui começa a parte mais tensa da noite, que eu juro ter demorado uma eternidade para passar. Meu pai, com a arma em punho, tentava dar passos firmes, mas a lanterna tremia na mão dele. A gente quase não respirava de tanto medo que alguém fizesse barulho e chamasse a atenção daquela coisa. No fundo, acho que todo mundo já estava convencido de que não era um bicho comum. Tinha algo ali que não fazia sentido, grande demais, rosnado muito forte e aquela sensação de perigo que a gente só sente quando a coisa é realmente sinistra. Depois de uns minutos que pareceram horas, meu pai fez sinal para a gente recuar para dentro. O Pedro e o Rafael tentaram dar uma espiada rápida lá fora. Eu, louca de medo, fiquei agarrada à porta. Deu para escutar uns passos lá no quintal, como se algo estivesse circulando a casa, farejando o ar. Às vezes, ouvíamos folhas secas sendo amassadas. Tinha também aquele cheiro esquisito que meu irmão comentou mais cedo. Um cheiro rançoso que vinha e ia embora no vento, sem a gente conseguir localizar de onde exalava. Nesse meio tempo, minha mãe ficou desesperada lá dentro, perguntando baixinho se alguém tinha visto realmente alguma coisa. Ela estava assustada, mas também furiosa com a gente por ter saído atrás do meu pai. Mandou a gente ficar junto, longe das janelas. Já tinha visto meu pai em situações complicadas por conta do trabalho de policial, mas nunca viu ele com aquele olhar preocupado. A dona Isabel percebeu que a história não era brincadeira ou fruto de alguma invenção. Enquanto isso, meu pai tentava se manter firme. Ele já tinha ouvido lendas de lobisomem na região. Tinha até mencionado pra gente antes algo sobre um encontro que ele disse ter tido numa estrada rural durante uma ronda noturna. Na época riram dele, inclusive o Pedro. Só que naquela noite ninguém estava rindo. Todo mundo ali estava suando de nervoso. A gente passou uns bons minutos encurralados dentro da casa. Meu pai foi andando de janela em janela, conferindo se estavam bem trancadas. Cada vez que escutávamos um ruído, fosse um galho quebrando ou um arrastar de alguma coisa na varanda, todo mundo congelava. O silêncio só era quebrado pelos sussurros de medo que corriam entre a gente. Num determinado momento, o rosnado chegou a ficar mais próximo, quase na lateral da casa, onde tinha uma porta menor que dava para um corredor externo. Meu pai ficou de prontidão, apontando a arma para aquele lado, sem saber o que podia aparecer. A gente ouvia algo se movendo, quase arranhando a parede. Foi quando um barulho seco, como se algo tivesse esbarrado na porta, fez minha mãe soltar um grito, e meu primo Rafael tampar a boca dela imediatamente para que não saísse um som mais alto. Foram minutos intermináveis, com a gente achando que a porta não ia aguentar. A madeira chegou a estalar, mas do nada o barulho parou. Ficamos um tempo em silêncio total, só esperando alguma movimentação. Meu pai abriu um pouquinho a janela, que era coberta por uma grade, e mirou a lanterna lá fora. Viu sombras correndo rápido, mas não conseguiu identificar a forma. Só dava para notar que era grande, muito grande mesmo. Ele voltou para a sala com uma expressão fechada e nos mandou continuar em silêncio. Falou que, se fosse o lobisomem, como ele suspeitava, provavelmente estava ali procurando restos de comida ou farejando o cheiro de gente. A criatura não parecia disposta a invadir a casa de vez, mas também não queria ir embora. Parecia curiosa, rondando a área. Foi assim que ficamos todos sem piscar por um bom tempo.
Aquela coisa fora da casa fazia barulhos repentinos, depois sumia. Às vezes, a gente ouvia algo correndo no mato, depois voltava para perto, até que, no intervalo de silêncio maior, meu pai tomou coragem e disse que ia até a varanda outra vez, porque não aguentava mais ficar esperando. O Pedro, mesmo tremendo, quis ir junto, mas acabou que meu pai não deixou. Falou que o melhor era só ele arriscar. Ele abriu a porta devagar, com a lanterna em uma mão e o revólver na outra. Deu para ouvir o barulho do vento e as árvores balançando. Num primeiro instante, tudo quieto. De repente, ouviu-se um ruído lá nos fundos, perto da cerca que dividia a chácara de um terreno vizinho. Meu pai apontou a lanterna, mas não dava para ver quase nada, só o capim alto. Só que pelo movimento, a gente percebeu que alguma coisa realmente passava correndo por ali. Meu pai ainda tentou dar uns passos e chegou a falar alto: "Sai daqui." Talvez para ver se o lobisomem se assustava ou percebia que ele estava armado. Em resposta, a gente ouviu um rosnado longo, como um aviso de que ele não gostava nada de ser intimidado. Foi aí que todo mundo prendeu a respiração de novo, porque dava para sentir a raiva naquele grunhido. Minha mãe apareceu na porta, pedindo para ele voltar porque era perigoso demais. Ele hesitou, mas decidiu que não tinha outra escolha, pois não dava para enxergar no escuro, além daquela luz fraca da lanterna. Qualquer passo em falso, ele poderia cair ou ser atacado sem tempo de reagir. Então voltou para dentro e trancou tudo novamente, dizendo para a gente ficar sossegado, que com certeza a criatura ia acabar indo embora se não encontrasse nada de comer e percebesse que a casa estava protegida. A madrugada continuou tensa, mas aos poucos os barulhos foram ficando mais distantes. A gente ouviu umas passadas indo na direção de umas árvores do outro lado, como se a criatura tivesse resolvido largar mão de ficar rodeando o lugar. Ainda demorou bastante até a gente respirar mais aliviado. O Pedro estava tremendo feito vara verde, lembrando daquilo que sentiu no pescoço, do cheiro ruim e do tamanho do bicho. Ficava repetindo, com a voz embargada, que nunca mais queria duvidar do que o pai contava. No fim das contas, não conseguimos dormir quase nada. Todo mundo se amontoou na sala, com as luzes acesas e as portas trancadas. Meu pai, que já tinha enfrentado situações pesadas na vida, ficou de vigia até quase o dia clarear. Mesmo assim, eu via nos olhos dele que aquele medo era diferente de qualquer problema que ele tivesse tido no trabalho. Não era um assaltante comum ou um animal conhecido. A gente não tinha ideia do que era aquilo. Só suspeitava, no fundo, que era mesmo o lobisomem, como ele sempre dizia. Quando amanheceu, juntamos as coisas e fomos embora o mais rápido possível. Minha mãe não queria saber de ficar mais um segundo naquela chácara. O Pedro, coitado, só de olhar para o mato já tremia, e eu também não estava muito disposta a aproveitar mais nada por ali. A verdade é que todo mundo queria esquecer aquela noite. Meu pai, para não deixar todo mundo ainda mais assustado, continuou insistindo que a criatura só estava fuçando em busca de qualquer resto de comida ou lixo. Disse que, se fosse realmente o lobisomem, a gente tinha dado sorte porque ele não estava no auge da fúria. Mas, para mim, ele só falou isso para tentar acalmar o pessoal. No fundo, acho que ele sabia que a situação podia ter sido muito pior. No fim do dia, chegamos em casa exaustos e ainda abalados. Aquele fim de semana, que era para ser de alegria e celebração do meu batismo, virou um pesadelo que ninguém da família esquece até hoje. Quando a gente se reúne, esse assunto vem à tona e todo mundo se arrepia só de lembrar, mas é assim que as coisas acontecem. Às vezes, o que era para ser festa acabou se tornando uma noite cheia de medo. E foi isso. Não tem muito mais o que dizer. Voltamos são e salvos, mas marcados pelo que vimos e ouvimos naquela chácara. Depois de tudo, a gente só pensa em evitar lugares isolados de noite, porque nunca dá para saber o que pode surgir no escuro. O encontro na subida.
Boa noite, me chamo Ricardo Almeida. Essa história que vou contar rolou comigo em 2019, lá em São Carlos, no interior de São Paulo. Não importa se vão acreditar ou não, mas já aviso que tudo o que vou dizer aconteceu de verdade. Infelizmente, não é só mais um caos inventado que o pessoal vive compartilhando por aí. Tudo começou numa noite que parecia comum. Sabe? Aquela noite tranquila, sem nenhuma previsão de susto. Era exatamente isso. Eu estava voltando do bairro Jardim das Flores, perto de onde moro, depois de passar um tempo andando de skate com a galera. Só brincadeira de rotina, nada demais. O horário foi ficando avançado, mas eu nem liguei, como não precisava acordar cedo no dia seguinte, já que não teria aula, achei que estava tudo certo ficar na rua até mais tarde. A coisa é que lá para as 2 da madrugada, talvez até um pouco mais, resolvi me mandar para casa. Despedi dos meus amigos e fui embora, atravessando umas ruas que eu já conhecia de cor. O caminho era meio esquisito de madrugada, com aquelas avenidas de 2 mãos e pouca iluminação em alguns trechos, mas eu já tinha passado por ali tantas vezes que nem me preocupei muito. Precisava encarar uma descida e, em seguida, subir uma ladeira antes de chegar na minha rua. Tinha um canteiro no meio e alguns terrenos com mato ralo. Jamais imaginei que seria naquele trecho aparentemente comum que eu veria a pior cena da minha vida. Fui descendo a avenida, skate debaixo do braço, sem paranoia nenhuma, até que quase na metade da subida, algo me fez virar a cabeça para uma rua que corria em paralelo. E foi aí que eu vi, juro, mal acreditei. Tinha uma criatura bizarra, cheia de pelo escuro, maior do que qualquer pessoa que eu já vi na vida. Na hora, veio na minha cabeça a lenda do lobisomem que minha avó, Dona Elisa, contava desde que eu era moleque. E pior, ela tinha me avisado naquela mesma quarta-feira de cinzas para não sair de casa no começo da quaresma, porque as coisas ruins ficavam soltas nesse período. Achei que era só superstição, mas, eu não conseguia piscar. A criatura tinha formato humanoide, mas era musculosa e toda coberta por pelos. Se mexia ora em pé, como a gente, ora apoiada nas patas, quase como um bicho. Tentei negar o que eu estava vendo, mas não adiantava. O bagulho estava lá, real e medonho. Cada vez que eu olhava de relance, ainda estava no mesmo lugar, raspando uma árvore na frente do terreno do meu amigo Leonardo. Parecia farejar alguma coisa ali. Não faço ideia do que era. Só sei que fiquei aterrorizado. Tentei manter a calma e fui caminhando o mais rápido que pude, porém sem fazer muito barulho. Se aquela coisa olhasse na minha direção, já era. E realmente, por um tempinho, pareceu não notar minha presença. Eu continuei seguindo, o coração a mil, subindo a ladeira na maciota, pensando que, se eu conseguisse chegar na parte de cima sem ser visto, estaria salvo. Mas a gente sabe que quando é para dar errado, dá errado mesmo. Foi quando eu resolvi acelerar o passo e dar uma corridinha que a criatura, do nada, virou a cabeça e me encarou. A impressão que tive é que ela sentiu minha movimentação brusca. Nesse instante, meu sangue gelou. O bicho se armou numa postura de ataque e disparou na minha direção. Pensa num desespero. Eu quis gritar, mas a voz simplesmente não saía. Tudo o que consegui fazer foi correr como nunca. Meu primeiro impulso foi tentar usar o skate para me defender, mas na hora, o medo falou mais alto. Só me vinha na cabeça que, se aquela coisa me agarrasse, não ia sobrar nada de mim. Então, apertei o passo sem olhar para trás, mas com a sensação de que, a qualquer momento, ia sentir aquelas garras na minha nuca. Só que, para piorar, eu consegui ouvir uns passos misturados com um rosnado estranho. Era um barulho seco, como se as patas ou pés, sei lá, batessem no chão com força. Tive a impressão de que a coisa trocava de posição enquanto corria. Ora ereta, ora usando as mãos também, acelerando cada vez mais. A avenida parecia enorme,
e a subida não acabava nunca. Meu fôlego estava se esgotando. De repente, me bateu aquela vontade de largar o skate para correr mais solto, mas eu não conseguia pensar com clareza. O problema é que, mesmo focado em fugir, a curiosidade e o desespero faziam eu dar umas espiadas para ver onde a criatura estava. E foi numa dessas olhadas rápidas que notei algo bizarro. Ela passou por um terreno cheio de arbustos perto da casa de uma vizinha, a dona Marlene. Ali tinha umas árvores e um matagal baixo. A criatura, no maior impulso, saltou uma cerca alta de mais de 1,5 metros de altura, como se não fosse nada. Aquilo me deu um nó na barriga, porque vi que o bicho se movimentava de um jeito muito mais rápido e ágil do que qualquer pessoa normal conseguiria. Foi ali que o medo me dominou de vez. Comecei a me perguntar se valia a pena continuar subindo a ladeira ou tentar alguma rota alternativa. Meu coração martelava tão forte que quase saía pela boca. Acontece que, mesmo com esse pânico todo, tive um lampejo de consciência. Talvez, se a criatura se distraísse ali no quintal da vizinha, eu ganharia tempo para aumentar a distância. Ainda assim, rolava uma tensão gigante, porque eu não tinha a menor ideia de como aquele bicho pensava. Se era algo totalmente irracional ou se entendia que eu estava fugindo. Nesse ponto, o tempo pareceu ficar lento. Eu me esforçava para correr mais rápido, mas minhas pernas estavam pesadas. Sentia o suor escorrendo pelos braços, o skate grudado ao meu corpo e a boca seca, sem conseguir engolir direito. Ao mesmo tempo, minha cabeça girava, tentando achar uma solução para escapar. Pensei em pular algum muro, bater numa casa desconhecida pedindo socorro, mas nada parecia uma boa ideia. Parecia que toda a vizinhança dormia pesado, pois já era muito tarde, e eu sozinho tinha que me virar. Enquanto eu me arrastava subida acima, tentava, do canto do olho, ver o que estava rolando no quintal da dona Marlene. Lá de dentro, rolava um barulho esquisito, uma mistura de galhos quebrando e um rosnado abafado. Parecia que a criatura estava farejando alguma coisa ou revirando o mato. Cada segundo que passava, eu tinha medo de que ela voltasse a me perseguir. Em um momento, tive a impressão de ver aquela sombra enorme se mexendo entre as árvores, como se estivesse decidindo se vinha atrás de mim ou se ficava por ali. Foi então que eu ouvi um estrondo, como se algo tivesse caído ou sido atirado contra um muro. Meu coração quase parou. Olhei para trás de novo e juro que deu para ver a criatura empurrando um tronco pequeno ou um galho grosso, talvez arrancado de alguma árvore. Ela batia e arranhava o que encontrava pela frente, como se estivesse nervosa ou irritada. Isso só me deu mais pressa. Qualquer coisa me dizia que aquela fera podia sair dali a qualquer momento e vir atrás de mim com ainda mais raiva. Corri mais alguns metros, mas do nada escutei um som forte, tipo um grunhido de fera. Meu corpo inteiro congelou. Senti minhas pernas falhando e quase tropecei no skate. Foi aí que vi a sombra da criatura se projetando na rua, além do portão baixo que separava o quintal da calçada. Ela estava subindo no muro com tanta facilidade que parecia flutuar. Não tinha nada que a segurasse. Eu não sabia mais o que fazer. Tentei gritar por ajuda, mas ninguém surgia. As luzes das casas estavam apagadas. Nenhum cachorro latiu, nada. Era um silêncio que deixava tudo ainda mais aterrorizante. A fera ficou em cima do muro por uns segundos, como se estivesse me estudando. Mesmo na penumbra, dava para perceber os olhos dela brilhando. Tenho quase certeza de que via em mim uma presa fácil. Achei que naquele instante eu não iria escapar. O pânico era tão grande que eu cheguei a largar o skate no chão, pensando em pegar alguma pedra para me defender, mas antes mesmo de eu conseguir olhar em volta, aquela coisa pulou de volta para o quintal, soltando um rugido rouco. Parecia dividida entre me caçar ou continuar fuçando o terreno. Não sei se sentiu algum outro cheiro mais interessante ou se estava só me assustando,
mas fiquei parado, suando em bicas, sem saber se corria ou ficava. Foi aí que criei coragem e disparei de vez, abandonando o skate onde estava. Cada passada que eu dava, parecia que a subida ficava mais íngreme. Ao mesmo tempo, percebi que o silêncio na casa da dona Marlene tinha acabado, porque a criatura agora se mexia de um jeito mais agitado, e o barulho ficava cada vez mais alto. Eu só torcia para ela não pular o muro novamente e vir atrás de mim. Minha mente me mandava não olhar para trás, mas a curiosidade e o terror eram incontroláveis. Resolvi espiar rapidinho e quase me arrependi. Por cima do muro, vi apenas parte da cabeça e dos ombros da fera, os olhos fixos, como se estivesse tentando localizar minha silhueta lá no alto da rua. Foi só esse flash de segundo, mas o bastante para me fazer tremer ainda mais. Apertei o passo, desesperado, rezando para chegar logo em casa. Acho que nunca corri tanto na minha vida. O ar queimava meus pulmões. Eu sentia uma dorzinha chata na lateral da barriga, mas não tinha a menor condição de parar. Cada passo parecia uma eternidade. Eu tropeçava em buracos, quase caía, mas continuava firme, porque tudo o que eu queria era chegar no meu portão e me trancar do lado de dentro. Quando finalmente avistei a frente da minha casa, me bateu uma sensação de alívio e desespero, ao mesmo tempo. Fui batendo e gritando pelo nome da minha avó, pedindo para ela abrir. Dona Elisa pareceu assustada, perguntando o que estava acontecendo. Nem expliquei direito, só entrei correndo, olhando para trás esperando o pior. Assim que ela fechou o portão, olhei por entre as frestas e não enxerguei nada. Só a rua escura e silenciosa. Aquele medo de a criatura aparecer do nada e pular em cima da gente me deixou travado. Minha avó, que sempre teve essas crenças sobre lobisomem e outras entidades, só sacudiu a cabeça e disse que tinha me alertado sobre a quaresma, especialmente logo após a quarta-feira de cinzas. Entrei em casa sem conseguir acreditar no que eu tinha visto, mas ao mesmo tempo eu sabia que não tinha sido coisa da minha imaginação. No dia seguinte, passei em frente à casa do Leonardo, onde a criatura estava raspando a árvore, e vi uns arranhões fundos no tronco e os galhos todos caídos no chão. Parecia que alguém tinha passado a unha com força ali. Na casa da dona Marlene, o portão estava meio torto e tinha até um pedaço de madeira quebrada largado no quintal. Fiquei pensando se a fera voltou depois que eu fugi ou se foi embora para outro canto. Não faço ideia do que aquele bicho queria, marcando o território daquele jeito. Só sei que foi sinistro demais. Depois desse susto, não deu para duvidar mais dessas histórias. Pode até ser que muita gente conte lendas e invente, mas eu vi com meus próprios olhos algo que parecia um lobisomem de verdade. É um tipo de visão que fica na sua cabeça para sempre. E se eu pudesse, teria evitado numa boa. Infelizmente, depois daquela noite, tudo mudou. No fim, me safei, estou aqui para contar. Só que depois disso encaro as ruas de madrugada de outra forma. E nunca mais subestimo o que minha avó diz. Não tem muito mais o que falar. É assim que termina essa história. E prefiro não imaginar como seria se o bicho tivesse me alcançado. A Trilha Maldita. Boa noite. Eu me chamo Matias, tenho 39 anos e moro na zona rural de Caruaru, em Pernambuco. Quero dividir com vocês uma história que meu avô, seu José, que viveu nos anos 70, por aqui mesmo. Desde criança eu ouvi esse relato e ele sempre me causou calafrios. Meu avô era um homem simples, mas corajoso. O que ele presenciou naquela época ficou marcado na memória dele de um jeito que palavras não conseguiam explicar. Ele trabalhava na roça, cuidava de suas próprias terras, plantava de tudo um pouco e criava alguns bichos para ter comida na mesa. Entre as plantações, ele mexia com cana-de-açúcar e umas hortas, e também tinha umas criações de galinhas e porcos. Naquele tempo,
A conversa que corria na região era de que um bicho estranho, as pessoas diziam que era um cachorro do mato, alguns até falavam em lobo-guará, andava atacando os animais em algumas fazendas vizinhas, deixando todo mundo com um pé atrás. Dava prejuízo porque perdia gado, cabra, ovelha. Então, meu avô vivia de olho, sempre levando uma arma para se sentir mais seguro. A carabina não largava do ombro dele quando ia para o roçado ou quando saía de noite. Mas, por uma infeliz coincidência, no dia em que mais precisou, ele não estava armado. Certa sexta-feira, ele tinha passado o dia inteiro no trabalho e seguiu naquela rotina de sempre, que era voltar para casa antes do anoitecer. Geralmente, por volta das 5 da tarde, ele já estava no caminho de volta. Só que, naquele dia, a estrada principal estava bloqueada porque estavam transferindo o gado de uma fazenda para outra. Vários sitiantes e moradores de lugares próximos também ficaram sem poder passar. Era um sufoco. Tinha gente impaciente, o povo querendo chegar em casa e nada de liberarem o caminho. Depois de um bom tempo, meu avô decidiu não esperar mais e resolveu pegar uma trilha paralela que passava por um matagal fechado. Essa trilha era bem isolada, mal cuidada, passava por uns pés de manga enormes. E, segundo ele, não era o tipo de lugar que ele gostava de atravessar. Mas era o único jeito de chegar em casa ainda naquela noite. Ele tocou o cavalo devagar, tentando ficar atento a qualquer barulho. A lua estava cheia, brilhando forte no céu, o que ajudava a iluminar o caminho estreito. Para azar dele, a carabina tinha ficado em casa porque ele achou que não ia demorar tanto e nem imaginou que ficaria preso na estrada principal daquele jeito. Então, lá ia ele, só com o cavalo, as rédeas e a coragem. Contava que, logo na entrada dessa trilha, havia umas estacas de madeira seca servindo de cerca improvisada e 2 grandes pés de manga marcavam a passagem. Bem no momento em que ele cruzou esses pés de manga, a uns 50 metros à frente, meu avô viu um barulho esquisito de galhos se partindo. Deu para notar uma movimentação estranha, como se algo grande estivesse se mexendo. A primeira reação dele foi segurar firme as rédeas, sem saber se era algum bicho comum da região. Só que, do nada, surgiu uma criatura correndo de dentro do matagal, pelo lado direito, vindo direto na direção dele. O susto foi tão grande que ele não conseguiu reagir rápido. Numa fração de segundo, aquele bicho saltou, mas o pulo deu errado, e ele caiu perto das madeiras secas. Meu avô dizia que aquela cerca improvisada de paus duros, quase como uma cerca de gravetos gigantes, acabou salvando a vida dele, porque o bicho prendeu a perna ali e se atrapalhou todo antes de chegar perto do cavalo. Sem entender se era cachorro ou sei lá o quê, e sentindo o coração disparar, meu avô virou o cavalo e disparou pela trilha. Ele queria achar qualquer lugar onde tivesse gente. Só que mais adiante, deparou-se com uma cerca de arame farpado que pertencia a um vizinho conhecido dele. O cavalo brecou na mesma hora, e foi por muito pouco que meu avô não se estatelou no chão. Ele ainda conseguiu se segurar, mas foi por um fio. Quando viu que não dava para passar com o cavalo, meu avô pulou da sela, escalou a cerca com pressa e correu desembestado em direção ao curral da fazenda, onde tinha umas cabeças de gado e umas galinhas. Ali do lado ficava uma ladeira que dava até um casebre antigo, meio afastado, que servia de depósito para os equipamentos e para a comida dos bichos. Tudo estava silencioso, sem viva alma por perto. Meu avô entrou na área do curral, olhando de um lado para o outro, sem saber se aquela criatura tinha seguido ele ou se estava se aproximando de fininho. Foi quando de repente ouviu um berro apavorante do cavalo. Virou-se e, mesmo sem ver com clareza por causa da escuridão, percebeu que o cavalo estava sendo atacado. Aquela coisa se moveu rápido e num instante o cavalo parou de gritar e ficou tudo em silêncio. Ele sempre falava que foi um silêncio pesado, que gelou a espinha dele. Sem saber o que fazer, tomado pelo pavor,
Meu avô correu para o casebre, trancou a porta, se agachou no fundo e começou a rezar baixinho, pedindo proteção divina, pedindo para sair dali vivo. A partir desse ponto é que tudo fica ainda mais assustador. Segundo meu avô, o tempo pareceu se arrastar. Primeiro, bateu um silêncio danado, e ele sentiu até o ritmo do coração ficar mais forte que qualquer outro barulho. Mas, depois de uns minutos que pareceram uma eternidade, os animais no curral começaram a ficar agitados. As vacas mugiam de forma estranha, as galinhas se batiam dentro do galinheiro, e os cachorros que ficavam soltos lá fora começaram a latir e a choramingar, como se tivessem visto o pior pesadelo da vida deles. Meu avô, que já estava suando frio, encostou o ouvido na porta de madeira, tentando descobrir se a criatura estava ali do lado. Foi então que ele ouviu aquelas passadas pesadas, como se alguém grande e forte pisasse no chão de terra batida, circulando o casebre. Cada passo parecia uma batida de tambor no peito do meu avô. Ele percebeu que a coisa chegava bem perto da parede porque escutava a respiração e não era uma respiração normal. Era um chiado profundo, como se o bicho estivesse com um problema para puxar ar, quase um sopro ofegante, que lembrava alguém com asma. Essa respiração fazia o coração do meu avô pular na garganta. A tensão foi crescendo. Um vento frio passou a balançar as frestas da madeira, fazendo pequenos ruídos que se misturavam com o som daquela criatura do lado de fora. Meu avô não sabia se rezava mais, se prendia à respiração, se tentava sair correndo. A única coisa que ele tinha certeza é que não podia fazer barulho. Chegou a cobrir a boca com a mão para não soltar nem um suspiro que fosse. Conta que, de vez em quando, aquela coisa roçava as paredes, como se estivesse farejando ou tentando abrir caminho. Cada leve arranhão na madeira era como um golpe no peito dele. Em certo momento, a criatura deu uns passos para trás, e meu avô pôde ouvir nitidamente a lama sendo pisada lá fora. Parecia que o bicho estava se preparando para investir de novo. A porta do casebre era só algumas tábuas velhas, sem tranca reforçada, e meu avô tinha certeza que aquilo não aguentaria um tranco mais forte. Ele foi rastejando no escuro até encostar os pés numa velha enxada, mas sabia que nada daquilo ajudaria contra um bicho desse tamanho. O que passava na cabeça dele era que, se a coisa conseguisse arrombar a porta, ele não teria a menor chance. A única opção era ficar quieto e rezar para ser ignorado. A criatura começou a rodear de novo o casebre e, dessa vez, com mais insistência. Ouviam os estalos de madeira do lado de fora, como se o bicho tivesse testando a parede ou batendo com as garras em alguma parte solta. Tinha também uns grunhidos baixos que se misturavam a uma espécie de rosnado abafado. De repente, meu avô ouviu uma pancada seca na porta, e aquilo ecoou no silêncio da noite, feito um tiro. Ele sentiu o corpo inteiro tremer, fechou os olhos na mesma hora, achando que a porta ia ceder. Ficou ali encolhido, esperando o pior, enquanto o chiado da respiração do bicho ficava cada vez mais perto. Foram minutos que pareceram horas. Nesse meio tempo, os cachorros do vizinho, que ainda estavam soltos, começaram a vir em bando. Eles latiam e uivavam do lado de fora, circulando o local. Em resposta, a criatura soltou um rosnado tão sinistro que fez os cães recuarem. Meu avô descrevia esse rosnado como algo que nem parecia sair de uma garganta normal. Mesmo com medo, ele se forçou a espiar por uma fresta da parede, na esperança de ver o que estava acontecendo. Foi aí que enxergou parte do focinho da criatura, que parecia se contrair, como se farejasse o ar. Dava para notar um formato bizarro, meio de cachorro, mas também meio humano, com uns pelos ralos grudados no corpo todo e uma pele escura e enrugada. A criatura deu mais uma batida na porta, mas o barulho dos cães não deixava ela se concentrar. Parecia que os cachorros estavam tentando cercá-la, mesmo sem muita coragem.
Uns latidos vinham da direita, depois de repente da esquerda, e a coisa rosnava em todas as direções, rodando sobre as próprias patas, sem saber aonde atacar primeiro. Isso deu um pequeno alívio para o meu avô, que continuava quieto no canto. Mas ainda assim, o medo era tão grande que ele sentia a boca seca e as pernas tremendo sem parar. Ele tentava manter a calma, mas o suor escorria pela testa e o coração martelava no peito. Esse vai e vem continuou por um tempo, até que a criatura avançou em um dos cães e deu para escutar um guincho desesperado, seguido de um silêncio repentino. Isso deixou os outros cachorros ainda mais receosos. Meu avô, apavorado, pensou que aquele seria o fim deles. O bicho não parecia normal. Tinha uma força que não se explicava. Só se ouvia mais rosnados e o barulho de unhas arranhando o chão. A porta do casebre chegou a balançar de leve umas 2 vezes, como se aquele lobisomem estivesse indeciso se valia a pena invadir ou não. Meu avô tinha cada vez mais certeza de que era isso. Parecia farejar em volta, como quem procura um jeito mais fácil de entrar. Depois de um tempo, meu avô ouviu a criatura se mover ao lado da parede. Ele rastejou até outra fresta para dar uma olhada. Foi então que finalmente conseguiu ver melhor, pois ali do lado de fora pendia uma lâmpada velha, pendurada num fio improvisado. A luz amarelada iluminava parte do corpo do bicho. Ele se ergueu em 2 patas, mas não passava de 1,60 m de altura, um corpo meio corcunda, o que dava a impressão de que a cabeça ficava abaixo da linha do peito. Pelos ralos se espalhavam pelos braços e ombros, e os olhos eram vermelhos, faiscando de maneira assustadora. O focinho parecia o de um cachorro, mas mais comprido e cheio de dentes que brilhavam na penumbra. Nesse instante, a criatura virou a cabeça e meu avô pensou que fosse ser descoberto. Ele tapou a fresta rapidamente, tentando não fazer nenhum ruído. A respiração dele estava ofegante, com medo de que qualquer pequeno barulho chamasse a atenção do lobisomem. Então ouviu-se um rosnado arrastado, seguido de pisadas fortes. O bicho caminhou até o canto onde ficavam os sacos de ração empilhados do lado de fora. Derrubou tudo no chão com um golpe e seguiu sondando o ambiente. Os cachorros, mesmo tremendo de medo, continuavam latindo a uma certa distância, sem se aproximar. Aquele confronto silencioso lobisomem de um lado, cães do outro fez o tempo parecer paralisado. Meu avô sentia os joelhos doerem de ficar agachado, mas não se mexia por nada. Nessa hora, ele jurava que ouvia um tipo de lamento vindo da criatura, uma mistura de rosnado com gemido, como se aquele bicho, por mais terrível que fosse, estivesse sofrendo ou sentindo dor. Isso mexeu ainda mais com a cabeça dele, que não conseguia acreditar no que estava vivendo. Parecia a história de assombração que a gente escuta de noite, mas estava acontecendo ali bem na frente dele. Finalmente, como se tivesse se cansado, o lobisomem deu um giro, parou diante do casebre e soltou um uivo rouco, quase sem força, mas ainda assim de arrepiar até os cabelos do pescoço. Meu avô prendeu a respiração novamente, certo de que aquele seria o golpe final. Só que, por algum motivo, talvez distraído pelo barulho dos cachorros ou sentindo a chegada de outras pessoas, o bicho se virou e correu mato adentro, de volta pelo caminho por onde tinha vindo. Meu avô, só para ter certeza, ficou ali mais um tempão imóvel, esperando qualquer sinal de retorno. Mas tudo acabou ficando quieto, exceto pelos cães, que latiram mais um pouco e depois se afastaram de vez. Só então ele tomou coragem de se arrastar até a porta, abriu uma pequena fresta para espiar e viu o curral vazio. A cena do cavalo caído não saía da cabeça dele, mas agora não dava para enxergar mais nada daquele ângulo, nem sinal da criatura. Só uma lua cheia amarelada, iluminando o terreiro. Ele, exausto e ainda tremendo, se deixou cair sentado no chão, encostado na parede, e ali mesmo pegou no sono. Devia ser quase madrugada. Quando amanheceu,
um capataz da fazenda chegou para pegar comida para os animais e levou um susto ao encontrar meu avô lá dentro. Meu avô não explicou muita coisa na hora. Só saiu correndo para ver se encontrava algum rastro do cavalo. Para seu desespero, não achou o corpo. Só manchas de sangue pelo chão e pelas folhas. Não havia mais nenhum sinal de carne ou ossos. Nada. Parecia que o bicho tinha arrastado ou devorado tudo. Abalado, ele voltou para casa e contou tudo à minha avó, que viu o jeito que ele chegou. Pálido, sem cor, como se estivesse doente. Ela mesma dizia que jamais tinha visto meu avô tão assustado. Ele repetia que não tinha dúvida. Naquela noite, ele ficou cara a cara com um lobisomem, uma criatura que não cabia nas explicações que a gente conhece. E por tudo o que aconteceu, ele preferiu não espalhar essa história para mais ninguém, com medo de acharem que ele estava ficando maluco. Só nós da família é que sabíamos desse relato. Meu avô, que já faleceu, deixou muitas lembranças, e essa foi a mais apavorante de todas que ele contava. Mesmo quem não acredita em lobisomem fica balançado ao ouvir os detalhes desse encontro. No fim, eu confio na palavra dele. Muita gente por aí narra coisas parecidas e meu avô não ganharia nada inventando tudo isso. É uma história que assusta, mas também serve de aviso. Certas trilhas solitárias, em noites de lua cheia, podem esconder segredos que a gente preferiria nunca ter visto. Ele viveu até a velhice, sem nunca conseguir esquecer aquela noite. E assim termina o relato que marcou para sempre a nossa família. Passou-se o tempo, mas essa história continua viva na minha memória. E agora vocês conhecem tudo o que meu avô passou. Acredito que seja um alerta para mostrar que, às vezes, o desconhecido está mais perto do que a gente imagina. A Maldição de Sebastião. Boa noite. Meu nome é Sérgio. E sempre curti escutar histórias de assombração e coisas misteriosas que rondam o Brasil. Nos últimos tempos, andei sumido por causa do meu trampo, mas agora tô de volta com um caos que, sinceramente, eu não esperava passar. Aconteceu lá em Goiás, na região da Chapada dos Veadeiros, quando eu e mais 5 colegas de trabalho, João, Ricardo, André, Patrícia e Fernanda, fomos fazer uma viagem a serviço. Só que, no meio de toda a correria, a gente acabou topando com um relato de lobisomem que foi de arrepiar até a alma. A gente não ficou num hotel confortável. Não. Era um lugar meio largado, lembrava uma vila antiga e quase abandonada. Não tinha sinal de celular, a luz era bem precária e até a água quente funcionava de vez em quando. Sério, às vezes parecia que eu tinha voltado uns 40 anos no tempo, de tão velho e sem recurso que tudo ali parecia. Nesse canto esquecido, conheci um senhor de uns 50 anos, cabreiro no jeito de olhar, chamado Sebastião. Ele trabalhava como uma espécie de guia local, mas não era de muita conversa. Quase nunca sorria e tinha um ar pesado que deixava a gente sem saber se puxava assunto ou se ficava na nossa. Só que, conforme os dias foram passando, o Sebastião começou a se aproximar mais. Parecia que ele estava sondando a gente, vendo se podia confiar. Num fim de tarde, quando a lua já estava cheia no céu, ele se sentou com a gente ao redor de uma fogueira que improvisamos para espantar o frio e iluminar o breu. Ali, na única claridade decente que tínhamos, arrisquei perguntar sobre a família dele. Foi nessa hora que notei os olhos dele meio marejados, refletindo a luz forte da lua. Ele começou a falar do passado, e o que ele contou foi tão assustador que eu ainda sinto um frio na espinha só de lembrar. Sebastião descreveu uma vida marcada por brigas de terra, disputas que terminavam em confusão séria. Disse que perdeu o pai assassinado nessa história de disputa. E, para piorar,
uns homens ainda tocaram fogo na casa onde dormiam os 7 irmãos dele. Ninguém sobreviveu, só ele e a mãe. Os dois, sem ter para onde ir, se viraram como podiam, morando numa cabana improvisada, plantando, caçando, fazendo de tudo para não passar fome. Um dia, ele saiu para catar lenha e garantir fogo para cozinhar a pouca carne de caça que tinham conseguido. Quando voltou, topou com 5 sujeitos desconhecidos lá perto da fogueira que ficava na frente do barraco. Sebastião estranhou, perguntou logo onde a mãe dele estava, e um dos caras disse que ela tinha ido buscar mais lenha. Sebastião sentiu aquilo atravessado na garganta, porque era justamente o que ele tinha saído para fazer. Só que, mesmo desconfiado, ficou ali ao redor do fogo, comendo e bebendo junto deles. Estava tentando entender o que estava rolando. O tempo passou, a mãe dele não voltava, e aqueles homens ficavam rindo, conversando entre si. Sebastião disse que, numa das vezes em que perguntou outra vez onde a mãe dele estava, um dos caras deu um sorrisinho torto e comentou: "Tá aqui, bem perto." Nisso, um outro começou a rir de um jeito debochado, batendo na barriga e falando a mesma frase, como se fosse piada. Foi quando a ficha caiu. Sebastião percebeu que aqueles desgraçados tinham feito o pior tipo de covardia que alguém podia imaginar. A raiva subiu de um jeito que ele não se conteve. Pulou para cima deles sem pensar em mais nada, só querendo vingança. Mas eram 5 homens fortes contra ele sozinho. Tomou uma surra que o deixou à beira da morte, largado no chão, cheio de hematomas e cortes. Segundo ele, foi ali que para sempre Sebastião contou que se arrastou para dentro do mato, sangrando, rezando para achar alguma maneira de se vingar do que tinham feito. No meio dessa mata fechada, sentiu uma presença estranha, algo que ele descreveu como uma entidade oferecendo um poder para revidar. Só que esse poder, conforme ele explicou, vinha carregado de maldição. Ele teria força de uma besta na lua cheia, mas isso custaria a própria alma, de certo modo. Sebastião estava tão dominado pela dor e pelo ódio que disse ter aceitado esse destino sem titubear. Foi ali que o lobisomem dentro dele nasceu. A gente já estava arrepiado até então, mas a coisa foi ficando ainda mais tensa quando ele começou a detalhar como foi a primeira transformação. Diz que não foi de uma hora para outra. A raiva estava ali pulsando, mas levaram algumas noites de lua cheia para ele começar a sentir de fato aquele poder crescendo. Na primeira vez em que o corpo dele mudou, estava todo arrebentado, cheio de hematomas das pancadas que levou. Ele sentiu os ossos estalarem num som que lembrava madeira se partindo. Falou que o coração parecia querer explodir e que o grito que saiu da boca dele virou um uivo desesperado. A pele fervia, ardia como se estivesse sendo queimada por dentro, enquanto pelos grossos brotavam nos braços, pernas e rosto. Ele caiu no chão sem saber se ia aguentar, mas a fúria e a dor pela mãe foram mais fortes que qualquer medo. Nessa hora, segundo ele, a visão ficou borrada, mas ao mesmo tempo o faro e a audição ficaram muito mais aguçados. Tudo se misturava com o cheiro de terra molhada, barulho de insetos e o frio da noite. Quando a transformação completou, Sebastião já não se reconhecia mais como homem, mas sim como uma criatura meio humana, meio bicho, tomada por uma sede de vingança que parecia não ter fim. No dia seguinte, ele acordou nu no meio da mata, sem lembrar de quase nada, só com o corpo revirado de tanta dor e a memória de flashes de violência. Mas a semente da vingança estava plantada. E, cada vez que a lua cheia subia no céu, a fera ganhava mais espaço dentro dele. Dali em diante, ele começou a caçar os 5 homens que arruinaram a vida dele. Mas não foi algo instantâneo. Sebastião explicou que passou meses farejando pistas, seguindo informações que ouvia aqui e ali.
A raiva mantinha o foco vivo. Ele estava disposto a ir até o fim para acertar as contas. Contou que o primeiro que ele encontrou morava numa roça bem isolada, sem vizinhos por perto. Quando chegou a lua cheia, Sebastião deixou a transformação tomar conta. Disse que aproximou-se da casa sem fazer nenhum barulho, se esgueirando pelo mato rasteiro, sentindo o cheiro de medo no ar. Antes mesmo de a vítima perceber alguma coisa, ele lembrou de cada passo daquela caçada, como se estivesse gravado na pele. Contou que o sujeito acordou talvez por um sexto sentido, ou pelo cheiro de lobisomem que tomou o lugar. Assim que abriu a porta da cozinha, deu de cara com a criatura. Sebastião descreveu os olhos dele arregalados, a respiração travando, um grito que mal saiu da garganta. O lobisomem avançou, e aí a cena foi de puro desespero. Móveis caindo, louça quebrando, o homem tentando reagir com uma faca de cozinha, mas contra a força bestial não teve muita chance. Sebastião não detalhou a violência em si, só disse que quando o sol nasceu, aquele cara já não estava mais vivo. Depois desse primeiro acerto de contas, Sebastião contou que voltou à forma humana, mas estava exausto e meio atordoado. Lembrou de acordar coberto de machucados, mordidas nos próprios lábios e arranhões, como se ele mesmo tivesse se debatido durante a transformação. Ainda assim, sentia um certo alívio, como se tivesse dado o troco por parte do que fizeram com a mãe dele. Falou que depois disso, não parou. Cada vez que a lua cheia apontava, ele ia atrás de mais um daqueles criminosos. A segunda caçada rolou quando ele descobriu que 2 dos caras andavam juntos, viajando por povoados distantes. Sebastião passou semanas investigando, ouvindo conversas de bar, disfarçado com um chapelão e roupas surradas. Falou que numa noite encontrou os 2 num barzinho, caindo aos pedaços, bebendo e dando risada, sem nem imaginar que o perigo estava tão perto. Sebastião ficou no canto, tomando um café ralo e esperando a hora certa. Quando deu meia-noite, a lua estava alta e forte no céu. Ele saiu para um beco atrás do bar. Se ajoelhou e sentiu de novo aquele estalo nos ossos. A dor era absurda, mas a raiva o empurrava. Cada uivo que saía da garganta dele se misturava com a escuridão. Em poucos minutos, a besta estava solta, muito mais forte que antes. Explicou que voltou para o bar tão silencioso quanto uma sombra. Os homens ouviram um ruído, mas não deu tempo de reagirem direito. Dispararam 2 tiros, mas erraram tudo. Tremendo de pavor, Sebastião descreveu o cheiro de pólvora e o gosto de sangue subindo na boca quando finalmente avançou neles. Disse que foi rápido e definitivo, pois ele não queria prolongar o sofrimento. Embora o ódio fosse grande, parecia que naquele momento ele só pensava em acabar de uma vez com aqueles que tinham destruído a vida dele. O dono do bar, se ouviu algo, preferiu se enfiar em algum buraco e ficar calado, porque nem apareceu para ver o que rolava. No dia seguinte, Sebastião acordou de novo no meio do mato, com o corpo todo arranhado, as mãos doendo e marcas de balas que raspavam seu braço. Mesmo assim, seguiu em frente, porque ainda restavam 2 para fechar a conta. Passou mais algumas luas cheias rastreando o 4º homem, que tentava se esconder pela região do rio Araguaia. Esse sujeito esperto estava sempre mudando de lugar. Parecia sentir que alguma coisa ou alguém estava atrás dele. Mas Sebastião, com a ajuda da maldição que aguçava seus sentidos, foi farejando passadas, pegadas na lama e conversas perdidas em becos locais, até que descobriu onde o homem estava se escondendo. Numa noite abafada, Sebastião se aproximou do barraco do sujeito e viu que ele fugia de canoa, tentando cruzar o rio Araguaia. A lua estava encoberta por nuvens, mas ainda deixava o ar pesado e o lobisomem dentro dele já começava a se agitar. Sebastião correu pela margem, sem perder o homem de vista, e sentiu cada cheiro da mata, cada galho quebrando sob seus pés. Quando parou para olhar o rio,
viu o cara no meio da correnteza fraca, remando desesperado. Ele não contava que Sebastião, já meio transformado, fosse tão rápido. Disse que chegou num ponto mais estreito do rio, entrou na água e nadou com a velocidade de um bicho, puxado pelo ódio de tantos anos. Nessa parte, Sebastião contou que segurou a borda da canoa e a virou de uma só vez, igual quem pesca um peixe grande. O homem caiu na água tentando espernear, mas o pavor tomou conta dele. Sebastião não entrou em detalhes do que fez, mas deu para entender que o sujeito não saiu mais dali. Aquilo marcou profundamente o guia. Mesmo narrando de maneira seca, dava para perceber que ele revivia a cada instante, cada suspiro de pânico do homem afundando no rio. Depois de enterrar 4 daqueles criminosos, Sebastião foi atrás do último, que havia sumido da região. Passou meses rodando o interior de Goiás, perguntando de modo discreto, mas ninguém sabia de nada. Demorou muito para ele descobrir que esse 5º homem tinha morrido há alguns anos, mas deixado uma família espalhada por aí. A raiva dele pegou outro rumo. Sebastião jurou que apagaria qualquer gota de sangue que viesse daquele grupo que destruiu a vida dele. Disse que passou mais de uma década pesquisando, farejando, tentando encontrar descendentes para se vingar da mesma forma. Não contou muito além disso, só afirmou que não sossegaria enquanto não tivesse certeza de que aquela linhagem sumiu do mapa. Enquanto ele contava tudo aquilo, com a lua cheia alta no céu, a gente sentia um frio na barriga que não dava para explicar. O fogo da fogueira desenhava sombras sinistras no rosto dele, e os sons noturnos da mata pareciam ainda mais estranhos. Em vários momentos, Sebastião fazia pausas longas, respirando fundo, como se a memória pesasse uma tonelada. Quando ele mencionava a mãe, dava para ver um brilho de tristeza nos olhos, misturado com uma raiva contida. Ele dizia que depois de tanto tempo, ainda vagava pelos lugares mais remotos do Brasil, seguindo pistas desse passado maldito, sem se importar em fazer amigos ou criar raízes. Parecia que toda a vida dele tinha virado essa busca por vingança. Numa dessas pausas, ele foi detalhando como cada transformação machucava o corpo, mas deixava a mente mais focada na caçada. Explicou que, quando a lua estava bem redonda, chegava a sentir um formigamento no corpo já de tarde, algo que o deixava inquieto. Falou do cheiro de enxofre que às vezes parecia tomar conta do ar, como se a própria natureza pressentisse a besta despertando, e que nessas horas o coração disparava tanto que ele tinha medo de cair no chão desmaiado. Mas a raiva o mantinha firme, feito um combustível impossível de apagar. Comentou ainda que cada uivo era como gritar ao mundo a dor que ele carregava desde aquela noite em que perdeu tudo. A gente, ao redor da fogueira, ficou imóvel. Patrícia chegou a tapar a boca de leve, como se tivesse medo de soltar qualquer som. André só mexia a lenha do fogo, sem conseguir encarar Sebastião. Fernanda estava pálida, olhando fixo para o rosto dele, enquanto João e Ricardo tentavam fingir indiferença, mas era óbvio que estavam assustados. Eu também não sabia o que dizer. Parecia que qualquer palavra podia ofender ou despertar a fera. Então deixamos ele continuar. Sebastião contou que por causa dessa vida, já teve gente que tentou matá-lo, mas ninguém conseguia chegar perto quando a lua começava a brilhar. Alguns chegaram a dizer que ele era só uma lenda, que rondava a Chapada dos Veadeiros, um conto para assustar criança. Mas ele estava ali na nossa frente, vivo. Cada detalhe. Em certo momento levantou a camisa e mostrou cicatrizes compridas nas costas e nos ombros, lembranças de brigas, tiros que pegaram de raspão, lâminas que tentaram retalhar sua pele durante algumas dessas transformações. Disse que a única coisa que esses ferimentos faziam era aumentar ainda mais o ódio que sentia, alimentando a besta noite após noite. Naquela noite da fogueira, ele encerrou a história com um aviso sinistro.
Disse que só lamentava pelas pessoas que fossem inocentes e cruzassem o caminho dele de forma errada, porque a besta não escolhe muito bem a vítima quando está dominada pela raiva. Mas também garantiu que não fazia questão de machucar ninguém sem motivo. O foco dele era eliminar qualquer um que tivesse ligação com os assassinos da mãe. Se vocês não têm nada a ver com aquilo, podem ficar tranquilos. Ele falou com uma voz calma que deu mais medo do que qualquer grito. Depois, levantou devagar e sumiu no escuro da mata, como se fosse parte da escuridão. A gente ficou lá, sem reação, sem saber se o que tínhamos ouvido era 100% verdade ou alguma loucura que ele acreditava. Mas lá no fundo, eu sentia que era real. Não demorou muito para ouvirmos, meio distante, um uivo rouco que lembrava tanto um bicho quanto uma pessoa com dor. Aquilo me deu um arrepio que fez meu coração disparar. João e Ricardo trocaram olhares. Fernanda quase chorou e a noite pareceu ainda mais gelada. Ninguém quis sair da fogueira. Acho que todos pensamos que seria pior largar a fogueira e encarar a escuridão da mata. No dia seguinte, acordamos cedo, ainda meio cansados e assustados. Encontramos o Sebastião fazendo café, como se nada tivesse acontecido. Ele perguntou se dormimos bem, com a maior naturalidade, sem mencionar nada da conversa da noite anterior. Ficou aquele clima estranho, mas quando a gente já estava se preparando para ir embora, ele se aproximou de mim, me olhou nos olhos e pediu que eu não deixasse ninguém esquecer da história dele. Falou que, se um dia alguém duvidasse, eu deveria contar cada detalhe, sem tirar nem pôr. Concordei, ainda engolindo seco, porque aquela lembrança não me sai da cabeça. A gente terminou de arrumar as coisas, se despediu rapidamente. Sebastião deu um tapinha no meu ombro antes de eu entrar na caminhonete e só disse: "Vai com Deus, rapaz." Na hora, bateu uma sensação estranha, como se a raiva que mora dentro dele tivesse uma dor tão grande quanto. Talvez ele ainda sofresse pelo que aconteceu com a mãe mais do que pela própria maldição que carrega. A gente partiu, deixando para trás aquela vila no tempo. E é isso que aconteceu, sem tirar nem pôr. Não sei se todos acreditariam, mas eu vi e ouvi o suficiente para ter certeza de que não era história inventada. No fim, tudo que posso dizer é que ele nos deixou em paz, e nós seguimos nosso rumo. Não há muito o que acrescentar além disso. Saímos dali e nunca mais o encontramos.